Eu quero saudar cada irmão, cada irmã que se encontra conosco aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19. Você deixa aberto aí no capítulo 19, que nós já faremos a leitura da palavra. Antes eu quero fazer algumas considerações com você. Eu não sei se você, assim como eu, costuma fazer reflexões periódicas sobre a vida. Eu costumo pensar muito sobre a vida de uma maneira geral, sobre a minha vida de modo pessoal e particular, observando as gerações, a mudança das gerações. Eu gosto muito de refletir sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre as demandas do presente, sobre as possibilidades do futuro, também sobre as experiências passadas, sobre as experiências vividas. Eu acredito que esse exercício nos possibilita um aprendizado, nos possibilita um crescimento. Mas isso acontece quando nós consideramos essas questões de uma forma mais profunda. Quando temos a coragem de ir até o mais profundo, de uma forma sincera, de uma forma coerente, e entendermos aquilo que está acontecendo com a sociedade que nos cerca, aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas para que isso seja mais efetivo, nós precisamos distinguir algumas coisas, para que nós possamos extrair o que há de melhor nesse aprendizado, nessas lições ou nessa reflexão que a vida nos traz. Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, nós aprendemos que existem verdades que são fundamentais, que existem verdades que são universais. E que essas verdades, que esses ensinos, são para todas as pessoas. Elas foram escritas, elas foram deixadas para a humanidade toda, para todo o povo e para todos aqueles que creem e que recebem essas verdades nas suas vidas. Porém, há também na palavra de Deus as experiências que são específicas, experiências que são pessoais, experiências peculiares baseadas nessas verdades ou fundamentadas nessas verdades que são universais, nessas verdades que são absolutas. E eu quero refletir com você nessa noite sobre alguns desafios que estão presentes quando nós decidimos seguir a Jesus. Nós somos chamados a seguir Jesus. Essa é uma verdade universal. Esse chamado é para todos nós. Mas nós precisamos entender que a forma como nós respondemos a esse chamado, isso faz parte das experiências pessoais e particulares de cada um de nós. Mas nós precisamos compreender também que há implicações, há desafios que esse chamado nos traz. Mas há uma verdade absoluta por trás desse chamado. Há um conceito absoluto, uma verdade universal. Será preciso que a gente abra mão de algumas coisas para podermos seguir a Jesus. Essa verdade é para todos nós. Não dá para seguir Jesus da maneira que nós estamos. Não dá para seguir Jesus da maneira que nós somos. Precisaremos abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, renunciar a pensamentos, renunciar a comportamentos. Esta é a verdade fundante. Porém, a experiência é particular, ou seja, cada um de nós sabe ou saberá o que será preciso para seguirmos a Jesus. Do que cada um de nós precisará abrir mão para seguir Jesus. Isso é pessoal, isso é peculiar, isso é particular.
o que será requerido de cada um de nós para que nós possamos seguir a Jesus. As minhas experiências, as minhas demandas pessoais são diferentes das suas. Para que eu seguisse a Jesus ou para que eu continue seguindo a Jesus, serão requeridas de mim coisas diferentes das que serão requeridas a você. Porque nós somos diferentes, nós temos demandas e particularidades próprias. O Senhor então falará de modo particular e pessoal com cada um de nós. E nos mostrará aquilo que nós precisaremos deixar para trás, aquilo que nós precisaremos abrir mão para poder viver a vida que o Senhor tem para nós, para podermos seguir a Jesus. E nós então teremos que decidir se nós estamos verdadeiramente dispostos e dispostas a abrir mão daquilo que nos for requerido, para então seguir a Jesus. Vocês se lembram quando Jesus foi preso? Quando ele foi levado à presença de Pilatos? Esse texto está lá em Mateus, capítulo 15, e também nos outros evangelhos sinóticos. Mas em Mateus 15 você encontra esse texto. Jesus preso e levado à presença de Pilatos. Pilatos então diz que não encontra nenhum crime em Jesus. E vai até o povo e diz para o povo, olha, está chegando a época da Páscoa, então nessa época nós podemos soltar um criminoso, dar liberdade para um criminoso. Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? O que o povo respondeu? Barrabás. Nós queremos que solte Barrabás. E Pilatos continua e pergunta para o povo, e o que eu faço então com Jesus? O que eu faço com esse que é chamado o rei dos judeus? O que é que o povo responde? Crucificam. Crucificam. Seguir a Jesus requer de nós abrirmos mão de pensamentos, abrirmos mão de comportamentos, requer uma mudança no padrão de vida, no padrão mental, requer uma transformação do modo que nós falamos, requer uma transformação no modo como nós vivemos, deixarmos de murmurar, termos corações mais agradecidos, requer deixarmos de ser egoístas, de buscar apenas os nossos próprios interesses, buscar Jesus. Requer de nós reconhecermos os nossos equívocos, reconhecermos os nossos pecados, estarmos dispostos a pedir perdão e a sermos transformados pela ação do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que somos. Não queremos abrir mão das verdades que são as nossas verdades. Muitas vezes a palavra me confronta e eu não quero ser confrontado. Muitas vezes a palavra vem de encontro ao que eu quero, ao que eu desejo para a minha vida. E aí eu tenho algumas atitudes. E com todo amor, meu irmão e minha irmã, eu tenho algumas atitudes que não são próprias de um homem e de uma mulher que segue a Jesus. Então, se a palavra que está sendo pregada me confronta e não me agrada, eu vou em outro lugar buscar uma palavra que me agrada. Se a palavra que está sendo pregada não está de acordo com aquilo que eu desejo, eu vou buscar onde eu possa encontrar aquilo que eu desejo. Se o ensino não vem ao encontro daquilo que eu quero, que eu desejo, então eu critico. Então eu não aceito. E situações como essas estão presentes na Bíblia, na palavra do Senhor o tempo todo. Quantos profetas foram perseguidos, quantos profetas foram mortos, porque decidiram pregar a palavra de Deus e temer somente ao Senhor. Porque decidiram obedecer ao Senhor e convidar e confrontar o povo para o arrependimento e para uma mudança de vida. Mas eu não quero mudar de vida, então eu grito, crucifica-o. Porque se ele continuar vivo, eu vou ter que encarar as minhas mazelas. Eu vou ter que enfrentar os meus dilemas, eu vou ter que confrontar as verdades que não são absolutas, que são somente minhas. Então solta Barrabás, porque Barrabás traz em si essa imagem, essa simbologia de que vale a pena viver segundo as minhas crenças, segundo os meus preceitos, segundo os meus princípios. A tua ética
determina em muito as tuas crenças. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo em que você acredita sustenta a tua ética. E se você acredita que está bem do jeito que você está, então você não precisa buscar mudanças. Então você não estará disposto ou disposta a abrir mão de coisa alguma para seguir Jesus. Então a grande pergunta para mim e para você nessa noite: o que é que você, o que é que eu, o que é que nós estamos dispostos a fazer para seguir a Jesus? Do que é que nós estamos dispostos a abrir mão para seguirmos a Jesus? Porque há demandas que precisam ser observadas para que isso aconteça. Agora sim, vamos para a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aí. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, continua falando conosco, Senhor. Nos ensina a respeito do teu querer, a respeito da tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então nós precisamos entender quais são as demandas que precisam ser observadas quando nós decidimos aceitar o convite de Jesus para segui-lo. Seguir a Jesus, então, requer compromisso. Seguir a Jesus requer compromisso. Há um preço a ser pago para seguir Jesus. E esse preço será abrir mão de algo que me é valioso. Esse preço será muitas vezes abrir mão de coisas que nós entendemos que nos trazem ou que nos oferecem alguma garantia. Garantia de bem-estar, garantia de segurança, garantia de conforto. Coisas que nos mantêm na zona de conforto. No caso do jovem do texto que nós lemos, era a sua riqueza. A sua riqueza lhe trazia garantia, a sua riqueza lhe trazia poder, a sua riqueza lhe trazia conforto. Para você poderá ser outra coisa, lembra? A verdade é absoluta, mas as experiências são pessoais. Para você poderá ser outra coisa. Mas nós precisamos compreender algumas questões. Seguir Jesus não é e nunca foi garantia de prosperidade, pelo menos de prosperidade como a sociedade entende, como a sociedade prega. Infelizmente, há um equívoco em algumas teologias que afirmam isso. Essa prosperidade não faz parte da promessa ou das promessas de Deus para nós. Aliás, quem promete essa prosperidade lá no Novo Testamento é outro. É aquele que diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso, igreja? Satanás. Foi ele quem prometeu prosperidade, riquezas, poder àquele que o adorar. Aquele que prostrado o adorar. Isso não é promessa de Deus, isso não é promessa de Jesus. Jesus, na verdade, nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus nos promete também que sempre estaria conosco. Ele nos diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos.
Essa é uma promessa de Jesus para nós, não nos deixar sós. A outra promessa também, aquele que vier a mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Essa também é uma promessa de Jesus para nós. E nós encontramos na palavra várias outras promessas. Seguir Jesus não significa que nós seremos intocáveis. Seguir Jesus não significa que nós seremos invencíveis, que estaremos imunes às dores dessa vida. Não significa que não teremos problemas, que não enfrentaremos dificuldades, que não teremos perdas, sofrimentos, que não seremos traídos, que não seremos decepcionados. Seguir Jesus não significa isso. A vida nos trará sim, meu irmão e minha irmã, tempestades. A vida nos trará grandes desafios. E por vezes nós poderemos achar que é o fim, que vamos sucumbir, que não há mais jeito, que não há mais nada a ser feito. Mas nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Vocês se lembram do texto de Pedro, quando viu Jesus no meio da tempestade, e disse: Jesus, eu quero ir até ti. Jesus disse: então venha. Enquanto ele manteve os seus olhos fixos em Jesus, ele caminhou sobre o mar. Quando ele olhou para aquilo que o cercava, para os perigos que o cercavam, ele começou a afundar. Então as tempestades virão sim sobre as nossas vidas, mas nós precisamos manter o nosso olhar em Jesus. Precisamos manter o nosso olhar nas promessas de Jesus. Porque todas as vezes que nós olhamos para a tempestade, nós começamos a afundar. Todas as vezes que nós olhamos para os nossos problemas, nós começamos a afundar. E quando nós afundamos, normalmente não afundamos sozinhos. Podemos levar a nossa família conosco, podemos levar amigos conosco, podemos levar uma igreja conosco. Levamos nossos relacionamentos conosco, levamos nossos sonhos conosco, levamos a nossa fé conosco. Então nós precisamos ter esse compromisso com Jesus e entender que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Entender que Ele não nos promete prosperidade segundo o que a sociedade prega, o que a sociedade exige, mas Ele nos promete uma prosperidade que é bíblica e Ele pode sim nos abençoar. Ser próspero é natural na vida do homem e da mulher de Deus, que vive com honestidade, que vive com dignidade, que é fiel ao Senhor, que é verdadeiramente comprometido e comprometida com a obra de Deus. A promessa do Senhor é que Ele estará sempre conosco e que o seu Espírito nos guiará pelo caminho da verdade. Promessa também que por meio de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Seguir Jesus, portanto, implica em compromisso com a sua verdade, em compromisso com o seu reino. Mas seguir a Jesus também requer de nós colocá-lo em primeiro lugar. Quem quer seguir a Jesus precisa elegê-lo como prioridade na sua vida, eleger o reino de Deus como prioridade na sua vida. Sua Bíblia ainda está aberta aí? Vai lá no capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6, versículo 33. Em meio ao Sermão do Monte, o ensinamento do Sermão do Monte, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, há a certeza de que as minhas necessidades serão supridas. Eu não preciso, mas eu preciso, na verdade, entender que muitas vezes eu terei que renunciar a coisas que são boas, coisas que são legítimas. Lucas, no capítulo 9, depois você abre lá, Jesus convida um jovem a segui-lo. E o jovem responde para Jesus: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Vocês se lembram desse texto?
Jesus o convida, ele diz, não, Jesus, eu vou seguir sim, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. E Jesus responde para ele, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Provavelmente, ele deveria ser o filho mais velho, e cabia ao filho mais velho esse cuidado com o pai. Então, na verdade, o que ele está dizendo não é que o pai dele havia morrido e que ele precisava então sepultar o pai. Não, é que ele tinha um compromisso de cuidar do pai enquanto o pai fosse vivo. Depois que o pai morresse, então ele seguiria Jesus. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, depois que o meu pai morrer, Senhor, eu não sei se daqui a 10, a 20, a 50 anos, depois que o meu pai morrer, então eu seguirei ao Senhor. É mais ou menos essa proposta que o jovem faz para Jesus, mas Jesus diz, olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Aqueles que não querem me seguir, deixa que eles cuidem dos que já estão mortos. Você que quer me seguir, ou a quem eu convidei a me seguir, venha e proclame o reino de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, parece um cuidado legítimo. Parece uma necessidade boa, legítima. Ele queria cuidar do pai. Então, cuidado com a família. A família é um projeto de Deus. É projeto de Deus para nós. Então, cuidar da família, ter responsabilidade com a família, é um desejo legítimo. Porém, nada, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus, o lugar do Senhor, nas nossas vidas. Nós estamos então falando de verdades que são fundantes, que são fundamentais, verdades que são universais, mas estamos também compartilhando experiências que são pessoais. E aí, em cima disso, desse critério, dessa demanda de colocar o reino de Deus, de colocar Deus como prioridade, vou compartilhar com você uma experiência que é minha. Né? A minha experiência não serve para você, mas ela pode ser um testemunho na sua vida, ou talvez até um encorajamento na sua vida. E assim como eu, né? Outros pastores e pastoras colocaram o chamado, a vocação, em primeiro lugar. Colocaram o serviço ao reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. Vocês sabem que eu não sou de Taubaté, que eu vim de São Paulo. E eu deixei boas coisas em São Paulo. Deixei filhos, deixei minha casa, deixei grandes amigos, deixei parentes, para fazer a vontade de Deus. Coloquei Deus em primeiro lugar. Ah, pastora, mas a senhora foi fácil? Você era pastora? Não, não foi fácil não. Nunca é fácil. Principalmente quando são coisas legítimas. Principalmente quando são coisas boas. Coisas que nos fazem bem e para as quais a gente faz bem. Mas quando nós entendemos que o reino de Deus tem que ser a prioridade nas nossas vidas, servir e seguir a Jesus é o que dá sentido à nossa existência. Não há como ser feliz, não há como se sentir completo, não há como se sentir inteiro se nós não estivermos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Portanto, seguir a Jesus requer de nós compromisso e comprometimento com o seu reino. Mas seguir a Jesus demanda também foco. Demanda foco. Para seguir a Jesus é necessário ter um foco, é necessário ter a direção, é necessário saber para onde eu estou indo, qual é o meu objetivo, qual é o propósito, e é preciso manter-se nesse caminho. Quando nós perdemos o foco, nós deixamos de fazer aquilo que é o propósito de Deus, e nós perdemos o foco todas as vezes que nós olhamos mais para as circunstâncias, mais para os nossos problemas, e deixamos de ver a força que vem de Deus. Nós perdemos o foco todas as vezes que nós nos rendemos às dificuldades e não olhamos para as oportunidades que Deus nos oferece.
Nós perdemos o foco quando nós investimos a nossa energia em mostrar e apontar o erro e o pecado do outro, ao invés de buscar perdão para os nossos próprios pecados e ao invés também de estendermos a mão na direção do outro, de estendermos o braço e o abraço na direção do outro. Nós perdemos o foco e nos distraímos na caminhada com muitas coisas que são periféricas, que estão à margem dos valores do reino de Deus, que estão à margem da vontade de Deus, coisas que não são fundamentais, coisas que não são essenciais. Porque muitas vezes nós queremos que aconteça do nosso jeito, porque muitas vezes nós queremos que aconteça no nosso tempo. E nós estamos perdendo o foco e nos desviando do caminho. Nós perdemos o foco também quando nós fazemos uma hermenêutica equivocada a respeito da palavra de Deus, quando a nossa interpretação da palavra de Deus acontece de acordo com os nossos valores, de acordo com as nossas crenças e não de acordo com os valores do reino de Deus. E por conta disso nós deixamos de preservar a unidade do corpo de Cristo. Simplesmente para fazer valer a nossa vontade. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos aí em tempos de eleições. E nós podemos perceber a intolerância e os extremos. Nós temos testemunhado isso. Infelizmente nós temos testemunhado isso no meio do povo de Deus. Eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, mesmo porque é um posicionamento da igreja metodista, que a igreja não é partidária. A igreja está aqui para pregar o reino de Deus. Não é para pregar partido A nem partido B. Muito menos influenciar um irmão ou outro a seguir A ou seguir B. Mas, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de falar para você, diante daquilo que eu tenho observado, principalmente nas redes sociais. E eu quero dizer para você com todo amor, que não é a cor de uma bandeira, seja ela qual for, que vai garantir a preservação dos valores ou dos princípios do reino de Deus. E que também não é a cor de uma bandeira, seja ela qual for, que vai garantir que esses princípios e que esses valores caiam por terra. Não está, meu irmão, minha irmã, num poder político a capacidade ou a solução para salvar um povo das suas mazelas. Não será o partido A, B ou C que promoverá, preste atenção nisso, não será o partido A, B ou C que promoverá a perseguição à igreja de Cristo. Isso vai acontecer, porque já foi profetizado. A igreja de Cristo será assim perseguida, e nós não devemos temer. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, para a verdade absoluta que está na palavra de Deus, nós vemos que todas as vezes que a igreja foi perseguida, houve um avivamento. Então não tema a perseguição, venha ela do partido A, B ou C. Mas guarde outra coisa no teu coração, não será tão pouco o partido político A, B ou C que trará segurança ou que impedirá a igreja de sofrer e de ser desafiada nos seus valores e nas suas crenças. Porque se fosse por meio de poderes políticos, se fosse por meio de poderes humanos, que nós seríamos salvos, Jesus teria sentado no trono do imperador. Ele não teria morrido numa cruz. Ele não teria derramado o seu sangue numa cruz. A palavra de Deus nos avisa que a igreja será assim perseguida. Mas nós não devemos temer. E nem devemos eleger nenhum partido para ser o nosso Salvador, porque nós já temos um Salvador.
Jesus Cristo, o Deus e o Filho de Deus. Nós fomos chamados, meu irmão, minha irmã, para pregar o evangelho da salvação, a tempo e a fora de tempo. Nós fomos chamados para proclamar as boas novas da salvação, para irmos e testemunharmos e fazermos discípulos. É o que diz a palavra em Mateus 28. Fazemos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira. Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz. Essa é a bandeira que nós devemos defender. É por essa bandeira que nós devemos estar dispostos a viver e a morrer. Para isso nós vivemos, para proclamar esse evangelho. E por isso nós devemos estar prontos a morrer, a entregar as nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus mais uma vez, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 8. Conta a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, ou do cristianismo. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depusessem: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Estevão, nós conhecemos a história dele. Ele foi preso, ele foi morto. E o cidadão romano que deu legitimidade a isso foi Saulo. Saulo, que depois transformado, decidiu seguir Jesus, decidiu abrir mão de todo o poder que ele tinha e virou Paulo. Ele deu legitimidade à morte de Estevão como uma autoridade, um cidadão romano ali presente. Estevão, então, foi morto. Estevão pagou um preço para seguir Jesus. Estevão pagou um preço por ter compromisso com Jesus, por colocar Jesus enquanto sua prioridade, por manter-se focado em Jesus. O preço que ele pagou foi a própria vida. Ele morreu, ele foi apedrejado. Que terrível morte. Lembra da pergunta que eu fiz no início? O que é que eu e você estamos dispostos a fazer? O que é que nós estamos dispostos a abrir mão para seguir a Jesus? Estevão abriu mão da própria vida. Assim como vários homens e mulheres ao longo da história do cristianismo, que também pagaram com a própria vida, que também foram humilhados, foram injuriados, foram difamados, mas mantiveram-se firmes na convicção, na sua convicção e na sua crença de que seguir Jesus valeria a pena. Mas a história de Estevão não acaba aí, não. Não acaba dessa forma, não. Vai lá segue aí um pouquinho mais, vai no capítulo 7. Finalzinho do capítulo 7. A partir do versículo 54.
Ouvindo eles isto, ouvindo a afirmação de Estevão, que depois você pode ler, se dá ao longo de todo o capítulo 7, a afirmação daquilo que ele cria, do compromisso dele com Jesus. Então diz o texto que ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à direita do Pai. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Olha a visão que Estevão teve. Ele morreu, sim. Ele pagou com a própria vida por manter-se comprometido com Jesus Cristo, por manter o seu foco em Jesus Cristo, por colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, mas ele recebeu a coroa prometida a todos aqueles que se mantêm fiéis. Isso é apenas uma amostra daquilo que espera os homens e as mulheres que se mantiverem fiéis a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Nós declaramos isso no credo. Essa é a nossa fé. Mas esse texto nos diz que Estevão viu Jesus de pé à direita de Deus. Sabe a que isso me remete? Que a alegria de Jesus é tão grande que quando um filho, uma filha dele chega nos céus, um filho e uma filha que foi fiel, que honrou a Jesus por meio da sua vida, quando ele chega nos céus, Jesus se levanta para recebê-lo. Jesus se levanta para honrá-lo. E para dizer: vem, filho fiel. Eu estava aqui aguardando você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. A se colocar na presença do Senhor. E a buscar na revelação que só Ele pode dar. Aquilo que tem impedido você de seguir Jesus fielmente. Aquilo que tem sido requerido de você, para que abra mão, para poder seguir Jesus com compromisso, com fidelidade, colocando Jesus como prioridade e não perdendo o foco. Pergunte para Jesus: do que é que eu preciso abrir mão, Senhor? O que é que eu preciso deixar para poder te seguir? Enquanto você ouve essa canção, permita que o Espírito Santo de Deus fale com você. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra.
Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, olha para nós nesse momento, Senhor, sonda os nossos corações, Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos o chamado que o Senhor tem para cada um de nós e a não temermos, Senhor, abrirmos mão daquilo que for necessário para poder te seguir. Nós pedimos perdão, Senhor, todas as vezes que nós queremos e que nós buscamos acomodação, que nós buscamos facilidades e conforto, que nós deixamos de priorizar o seu reino e a sua justiça e colocamos outras coisas no teu lugar. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós permitimos que questões que não são do teu reino, que não fazem parte dos teus ensinos e nem da tua vontade, quebrem a nossa unidade. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que ferimos os nossos irmãos e não nos dispomos a obedecer o teu mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Te pedimos perdão, Senhor, quando nós nos desviamos do foco e seguimos por caminhos que não são teus. Nos perdoa, Senhor, e nessa noite, ajuda-nos e faz-nos ver aquilo ou aqueles que são os teus propósitos para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso Brasil. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos o teu evangelho por meio das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. E glória a Deus.